Olá, vamos começar nosso mergulho de hoje. A gente tem aqui um trecho bem emocionante de uma carta antiga, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. É uma análise que foca muito na angústia de Shaul, o Paulo, sabe? E na força daquela comunidade lá em Tessalônica que estava passando por um aperto danado. O contexto ali era tenso, né? Shaul teve que, fugir de Tessalônica. Deu um tumulto violento por causa da mensagem dele. Exato. Falar que Yausha era o verdadeiro rei, isso batia de frente com César, né? E ele usa uma palavra, muito forte para descrever como se sentiu longe deles. Aporfanizou. Tipo, ficar órfão mesmo. Dá para sentir o peso disso. É exatamente essa angústia que move o capítulo 3. E a nossa missão aqui é, desvendar as ideias centrais, né? Como a fé, a emuná, aguenta a pressão, o papel do amor na comunidade, o ahava, e, claro, a esperança na parousia, a vinda de Yahushua HaMashiach. Vamos usar esses termos hebraicos, como a gente combinou, para buscar essa profundidade original. Ótimo. Então vamos lá. Shaul estava tão aflito que preferiu ficar sozinho em Atenas, um lugar que não era nada fácil, só para poder enviar o Timóteo de volta para Tessalônica. Impressionante, né? E a missão do Timóteo era dupla, como você disse. Primeiro, estabelecer. A fonte que a gente viu compara com sterixai, que é tipo escorar um prédio que está quase caindo, sabe? Uma missão de fortalecimento mesmo. Entendi. Não era um oi, como vai? Era algo bem mais profundo. Precisamente. E aqui tem um ponto, fundamental. A visão deles sobre o sofrimento. Para Shaul, as perseguições, as aflições, não eram acidente, não era azar. Ele chega a dizer que eles foram designados para isso. Designados? Como assim? É que em Tessalônica, que era a capital de província romana, proclamar outro rei, Yausha, isso era um ato político. Era subversão. Ah, claro. E abandonar os ídolos, o culto ao imperador, isso era visto como traição a Roma. Então, sofrer por Yausha acabava sendo uma espécie de marca de cidadania celestial, entende? Uma forma de imitar o próprio Mashiach. Entendi. Quase como uma prova de lealdade a esse outro reino com consequências bem reais aqui na Terra. Exato. Tinha implicações bem terrenas. E, claro, né, existiu o medo real do tentador, do adversário espiritual. O receio de que toda essa pressão pudesse minar a fé da comunidade e fazer com que todo o trabalho de Shaul fosse, em vão. Mas aí o Timóteo volta, né? E a coisa muda. Muda completamente. Ele não traz só notícias, ele traz notícias boas, novas, que é a mesma raiz da palavra evangelho, evangelizomai. Olha só. Ele conta que a imuná, a fé, a fidelidade deles e o avá, o amor, estavam firmes, e que eles também sentiam muita falta de Shaul. Imagina o alívio dele. Nossa, deve ter sido um alívio gigantesco. E a reação do Shaul é muito poderosa, né? Ele diz algo como, agora nós vivemos se vocês estão firmes no soberano. Puxa, a vida dele estava ligada à saúde espiritual daquela comunidade. É impressionante, né? Isso quebra totalmente qualquer ideia de individualismo na fé. Mostra a realidade profunda do corpo do Mashiach. Uma quirimonia, uma comunhão real, onde o que acontece com um membro afeta o corpo todo. Essa interdependência é radical mesmo. E a gratidão dele, o Rodu, transborda. Ele começa a orar sem parar para poder vê-los de novo e, como ele diz, completar o que falta na fé deles. O que será que faltava? Olha, provavelmente era aprofundar o ensino sobre a esperança futura. Algo que talvez ele não tenha tido tempo de fazer por causa da saída apressada de Tessalônica. Faz sentido. E essa esperança é justamente o foco da oração final ali nos versos 11 a 13. Primeiro, ele pede diretamente a Yah, o pai, e a Yahushua para abrirem o caminho de volta para ele, superando as barreiras do adversário. E depois a oração volta para a comunidade, certo? Ele pede por um amor, um ahavá, esse amor divino, sacrificial que seja abundante, que transborde entre eles e para com todos. Isso era algo prático no dia a dia deles. Com certeza. Não era só um sentimento bonito. Uma das manifestações mais concretas disso era chamada Agape Feast, a festa de amor. Ah, já ouvi falar. Nessas refeições, as barreiras sociais que eram super rígidas, no Império Romano tipo senhor-escravo,
rico e pobre eram simplesmente dissolvidas ali, na prática. Todos comiam juntos como iguais. Era algo socialmente revolucionário, sabe? A prova viva de que eles pertenciam a um reino com valores diferentes. O amava era a ação. Entendi. Um amor que redesenhava a sociedade por dentro, começando ali na comunidade. E o ponto alto da oração, então, é pedir que os corações deles sejam fortalecidos e repreensíveis em santidade para quando? Para parousia de Yahusha, exatamente. E aqui, essa palavra parousia é crucial entender. No contexto romano, não era uma palavra qualquer. Era o termo técnico usado para a visita oficial, a chegada triunfal de um imperador ou de uma autoridade importante a uma cidade. Era um evento. Sério? Não sabia disso. Sim. Então, usar parousia para a volta de Yahusha era uma declaração política muito forte, extremamente subversiva. Nossa, então, peraí. Não era só uma coisa de, um dia volta e a gente vai para o céu. Era uma afirmação de que o verdadeiro imperador estava vindo e que a chegada dele ia colocar tudo nos eixos. Para aquele grupo que estava sendo acusado de traição por seguir outro rei, isso era a vindicação final. Exatamente essa a ideia. A esperança deles era robusta, era politicamente carregada. Era a certeza da vitória final do rei deles sobre o império que os perseguia. Isso dava um sentido completamente novo para o sofrimento que eles estavam vivendo no presente. Não era fuga, era resistência esperançosa. Uau! Que perspectiva! Então, resumindo as preciosidades que a gente garimpou aqui nesse mergulho em 1 Tessalonicenses 3, a gente vê um cuidado pastoral que é, visceral, conectado na dor do outro. Sim. Vemos o sofrimento não como um fracasso, mas quase como um selo de lealdade ao verdadeiro rei. E o amor, o ahava, como essa força prática, revolucionária, que une e sustenta a comunidade. Perfeito. E tudo isso ancorado na parousia, nessa esperança vibrante, desafiadora mesmo, na vinda triunfal de Yahusha HaMashiach. Uma esperança que dava identidade e resiliência para eles enfrentarem o poder do império. Fé, amor e esperança como pilares dessa resistência. Muito bom. E fica então aquela pergunta para a gente continuar pensando, né? Se a parousia era entendida assim, com essa carga de vindicação política e final para aqueles primeiros seguidores de Yahusha que eram perseguidos, como será que essa compreensão poderia talvez reconfigurar o modo como comunidades hoje enfrentam diferentes tipos de pressão, de injustiça, por causa da sua fé, da sua lealdade a ele? Como essa esperança ativa poderia mudar nossa postura hoje?